This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. 7h30, pontualmente, vamos começar nossa aula. Em homenagem ao norte-americano. Exatamente, em homenagem aos americanos que costumam ser pontuais mesmo, e em homenagem ao histórico da CIP que costumava ser muito IEC, costumava, hoje em dia é um pouco menos algumas coisas. Temos o imenso prazer de receber de novo aqui na nossa casa ao querido rabino e amigo Clifford Colwin, que como já muitos de vocês já estiveram com ele na viagem passada. Esperamos que esteja muitas outras vezes. É um amigo de verdade, é um rabino dedicado. Ele, poucos dias depois de se aposentar, foi que veio aqui visitar e ficar conosco para 2 Shabbatot, e deu entre um e outro também aquela primeira palestra, que foi muito boa, e muitas pessoas ainda lembram dela, e também das 2 prédicas desses Shabbatot, e por isso o convidamos de novo, e na verdade o aceitamos de novo sua visita de honra. Dessa vez ele está conduzindo as tefilot de grandes festas de Yamim Noraim, Rosh Hashanah e Yom Kippur, na comunidade irmã em Recife. E como São Paulo também uma cidade digna da presença dele, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, já que estará nesses dias intensos lá, nos outorgou essa visita no meio dos Aseret Yemei Teshuvah, e por isso aproveitamos a oportunidade para convidá-lo a compartilhar conosco alguns de seus estudos, de suas reflexões, e neste caso nada menos que um tema tão polêmico, importante, interessante como o periplo dos judeus por diversos lugares, e como nesses lugares e nessas comunidades essas experiências foram gerando fenômenos de tipos diversos, entre eles os falsos messias. Confesso a vocês que no começo estivemos aí com a Raquel, que também nos ajudou em muitas coisas, como sempre. Raquel, muito obrigado por isso, realmente merece todos os louvores. No começo, o título ia ir diretamente a algo de messianismo, e nós preferimos contextualizá-lo para que não pensemos que ia se tratar somente de falar do Messias, uma vez que no judaísmo liberal o messianismo como um todo é justamente uma visão pouco messiânica. O judaísmo liberal não se concentra numa pessoa que vai vir e mudar as coisas magicamente de um dia para outro. Acreditamos, nos identificamos mais com uma ideia chamada de era messiânica, um momento no qual a humanidade aos poucos vai evoluindo em alguma direção, construindo melhor seu ser e seus modos e entrando em épocas melhores, dos pontos de vista mencionados nas tradições messiânicas judaicas, como ser a política entre os povos, evitar as guerras, trazer mais conhecimento, se dedicar ao essencial e tornar a humanidade um grupo mais digno do divino. Esse, em termos gerais, o espírito messiânico do judaísmo liberal.
É por essa razão que preferíamos não nos concentrar tanto na palavra Messias, mas a história de como os judeus vão mudando de lugares e como surgem, crescem e morrem falsos Messias é algo fascinante e que vale a pena voltar a vê-lo, compreendê-lo, especialmente de mão de um rabino e amigo como Cliff. Com vocês, então, o querido convidado. Obrigado. Boa noite. Está funcionando bem? Eu devo mencionar que estar para Rosh Hashanah em Recife era uma experiência inacreditável por várias razões, mas a mais importante era que era a primeira vez em quase 40 anos que podia estar no serviço de Rosh Hashanah como rabino sem gravata. Ninguém estava de gravata. Eu adoro Recife. Bom, vamos começar. Judeus errantes, uma história de falsos messias. Quem conhece este homem? O Rebbe das Lubavitch. Temos uma foto dele aqui, ele morreu em Mendel Schneerson em 1994, e eu tenho a foto dele aqui porque tem muitos que acham que ele é o Messias. Hoje em dia, se pode ir ao cemitério Maimonides, em Queens, eu acho, e lá tem uma plantão, 24 horas dia, 7 dias por semana, aguardando o momento em que ele voltar. Agora, eu menciono isso e temos esta foto aqui para nos lembrar que, apesar do fato que nós vamos falar de pessoas de muitos anos atrás, esta ideia do Messias em judaísmo continua a ser não só um conceito teológico, nem um desejo espiritual, mas para certos judeus, uma realidade. Aí. Alguém conhece ele? Ah, bom. Nome dele, Meir Kahane. Meir Kahane, rabino americano, faleceu alguns anos atrás, que era um super direitista em termos da política israelense, até o ponto de ser racista, mas no grupo dele também tinha pessoas que chamavam ele de Messias. Quando nós pensamos de o que é o Messias judaica, geralmente não é pessoas como este sobre que pensamos. Mas a verdade é que a história dos Messias, não do messianismo, mas dos Messias no judaísmo, é uma história de indivíduos muito diversos. Antes de entrar nas histórias, antes de conhecer os nossos novos amigos de hoje de noite, temos que mencionar algumas coisas. Primeiro, em hebraico usamos para o Messias a palavra Mashiach, que muitos conhecem sem dúvida. A palavra Mashiach significa alguém que está, ou que é ungido. Ungido se diz, certo? Ungido. Nunca na Bíblia é esta palavra usada como Messias. Isso é importante, vamos voltar. Mashiach, alguém que é algum tipo de líder, algum tipo de rei, em vários momentos diferentes na Bíblia. Mashiach, o ato de ser ungido, era um rito comum no Oriente Médio, anciano, e isso era uma maneira em que pessoas tomavam cargo de uma posição muito alta, às vezes sagrado. Mas ainda nada de Messias. Mas Mashiach é a palavra que se usa em hebraico e a palavra que vamos usar muitas vezes hoje de noite. Número 1. Número 2. Tem duas coisas separadas que temos que reconhecer e diferenciar entre elas. Um é
o que o judaísmo diz sobre o Messias. O outro é o que tem sido a história de Messias na história dos judeus. Não é a mesma coisa. Quando vamos falar um pouco sobre o que o judaísmo diz sobre o Messias, a verdade é que não fala muito. O conceito do Messias no judaísmo não vem da época bíblica. Mas, e agora estamos indo para uma outra palavra, escatologia. O judaísmo é uma religião escatológica. Escatologia é a crença num fim dos dias. Que como religião, nós estamos indo para algum lugar, tem uma destinação. O budismo, por exemplo, é uma religião, é um enfoque do dia a dia, de hoje. Não tem destinação em si. Mas o judaísmo é. E isso vem da Bíblia, onde várias vezes vemos as palavras, eu acho não na Torá, mas nos profetas, Aharit Hayamim, o fim dos dias. Exatamente o que é o fim dos dias, como muitas outras coisas, a Bíblia não nos diz. Obviamente, é um momento muito, muito, muito longe de agora, mas exatamente o que significa não sabemos. Mas a Bíblia nos dá a imagem clara do que estamos numa viagem, usar esta palavra outra vez, e se estamos numa viagem, estamos indo para uma destinação específica. O problema é, realmente não sabemos o que é exatamente esta destinação. A escatologia, o aspecto escatológico do judaísmo é super importante quando se fala de Messias, do Mashiach, porque é o fundamento, é a base do qual é muito lógico pensar que deve ter alguém que vai nos levar para esta destinação. E para os judeus, tem uma certa harmonia nesta ideia. Tivemos Abraão, que nos levou ao judaísmo. Tivemos Moshe, que nos levou à terra prometida. E um belo dia vamos ter o Mashiach, que vai nos levar para Aharit Hayamim, para o fim dos dias, para a eternidade. Em geral, é isso que é a ideia do Messias no judaísmo. Agora, outras tradições ligadas, e tudo isso agora está vindo não da época bíblica, mas da época talmúdica, que geralmente historiadores dizem que era entre o ano 0 e o ano 600 da época Era Comum, se diz? Da Era Comum. Primeiro, e tudo isso é interpretação do que é escrito na Bíblia. Por exemplo, isto é uns versículos do livro do profeta Isaías, capítulo 11, que eram muitas vezes interpretados de uma maneira como paralelo, não explicitamente, mas sutilmente, que vai vir um Mashiach. Mas um broto crescerá do toco de Jessé, e um galho brotará do seu tronco. O Espírito do Senhor pousará sobre ele, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e bravura, espírito de devoção e reverência ao Senhor. Ele sentirá a verdade por sua reverência ao Senhor. Não julgará pelo que seus olhos contemplam, nem decidirá pelo que os seus ouvidos percebem. Assim julgará os pobres com equidade e decidirá com justiça pelos humildes da terra. Ele derrubará uma terra com a vara da sua boca e matará o ímpio com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitar-se com a criança,
o bezerro, o animal de rapina e o gamo juntos como garotinho para reuni-los. A vaca e o urso pastarão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão como o boi comerá palha. Em todos meu monte sagrado, nada de mal ou vil será feito, pois a terra se encherá de devoção ao Senhor como a água cobre o mar. Naquele dia, e estamos acabando, o estoque de Jesse era o pai do David, que permaneceu de pé, se tornará padrão para os povos. As nações buscarão seu conselho e sua morada será honrada. Agora, neste trecho aqui, alguém ouviu a palavra Messias? Não. Mas podemos entender facilmente porque algumas pessoas interpretavam o trecho de maneira em que achavam que deve estar falando do Messias. Podemos ver como. Continuamos. A liturgia judaica não explicitamente chama para o vindo da Messias, mas é implícito. Por exemplo, no Amidah, a reza central do serviço religioso judaico, tem várias benções que, sem falar especificamente do Mashiach, ainda deixa claro que deve ter alguém. Por exemplo, uma das rezas, este vem da versão do dia a dia, Lahashiv et ha'avodah ledvir veitecha, que seja restaurado o trabalho sagrado, o serviço sagrado no templo em Jerusalém. Agora, a liturgia, claro, foi escrito depois da destruição do segundo templo. Então, quem vai construir este novo templo? Quem vai trazer todo mundo para lá? Quem vai restaurar o rito? Pode adivinhar. Outra benção fala de Kibbutz Gluyot be'arba kanfot ha'aretz, que seja todos que estão dispersidos vão ser trazidos dos arba kanfot ha'aretz, dos 4 corners, cantos do mundo, juntos. Outra referência. Agora, vemos esta ideia do Messias, não explicitamente, mas não, talvez supersutilmente também, está lá na liturgia. Quando lemos das fontes rabínicas um pouco mais, vemos que tem certas ideias sobre o vindo da Messias, em que os rabinos mais ou menos concordavam, se não nos detalhes no grande perspectiva. Por exemplo, mas tem também ideias sobre as quais ele não está de acordo. Por exemplo, tem aqueles que dizem que quando o Messias vem, quando a gente precisa tanto dele, quando o mundo está péssimo. Outros dizem, o Rabino Ruben estava se referenciando a esta ideia, quando nós fazemos o mundo que merece o vindo da Messias. Não tem, sobre este não tem, os rabinos não estavam de acordo. Mas tinha muitas coisas que vários rabinos da época talmúdica achavam que se só fizéssemos isso, o Messias viria. Por exemplo, quando todo Israel, quer dizer todo o povo judeu, quando todo Israel pede perdão num só dia. Quando todo Israel apropriadamente faz Shabbat. Outros dizem, quando todo Israel observa apropriadamente 2 Shabbatot. Seguido. Eu não sei. Eu presumiria que sim, mas eu procurei para ler este trecho, mas não disse isso explicitamente. Ou isso é sobre Lúria, claro. Vamos ouvir do Chaim Vital. O Messias vai vir numa geração que é completamente inocente. O Messias vai vir numa geração que é completamente culpado.
O Messias vai vir numa geração que tem perdido esperança. O Messias vai vir numa geração onde todas as crianças são desrespeitosos aos seus pais, a nós, etc. Mas, então, e tudo isso tem um certo caminho de consistência. O Messias vai vir num momento em que faz sentido que ele chega. Alguns acham que tem que ser um momento muito bom, outros muito ruim, mas durante uma época que as coisas estão mais ou menos bem, ele provavelmente não vai vir. O que ele vai fazer quando chega? Aqui podemos resumir as crenças, nem sei crenças, mas opiniões dos rabinos sobre que ele vai nos dar redenção. Politicamente, a nação. Fisicamente, a reconstrução do templo. E espiritualmente. E como os rabinos chegam a estas conclusões, como eles chegam a qualquer conclusão por pegar versículos da Bíblia, da Torá e do resto da Bíblia, que eles acham que servem como provas, o que se chama em inglês proof texts. Como se diz isso em português? Proof text. Textos de prova. Texto de prova. Mas o uso, não sei se todos sabem, mas o uso é quase o contrário. É usar o texto para poder provar algo que você pensava antes. Não, nunca. Nunca. Mas nós que estudam interpretação. É quase como o sistema que você primeiro joga a bala e depois desenha o alvo. Então, sim. Não, neste sentido, você fala sobre duas palavras em termos de interpretação. Exegesis e eisegesis, em inglês. E com certeza tem sinônimos em português. Mas a ideia de a verdadeira interpretação é chegar ao texto tabula rasa e tirar o que achar. Mas claro que se todos nós, tabula rasa não existe, como o Rabino Rubem disse, vamos tirar para a interpretação algo sobre o que já estamos pensando. De qualquer maneira, falando de Messias, eles provam, pelo menos a satisfação deles, que estas opiniões para com o Messias, através de textos que eles acham na Bíblia. Mas tem uma história, Midrash, Agadá, não Halachá, uma história da tradição do Talmud que nos dá um outro sentido, mais afetivo, sobre o Messias, que vem dos rabinos. Isto vem do Talmud. O rabino Yoshua ben Levi, que viveu na primeira metade do século III, enquanto meditava perto da tumba do rabino Shimon bar Yochai, foi visitado pelo profeta Elias. Quando o Messias virá? Perguntou Yoshua. Pergunta a ele, respondeu o profeta. O Messias está nos portões de Roma, sentado entre os pobres, os doentes e os miseráveis. Como eles, ele muda as amarras de suas feridas, mas faz uma ferida no momento, para estar pronto a qualquer momento. Qualquer momento. Então José foi a Roma, encontrou o Messias e o cumprimentou, dizendo, paz contigo, mestre e mestre. E o Messias respondeu, paz contigo, o filho de Levi. Josué então perguntou, quando você virá? E foi dito, hoje. Josué voltou a Elias e foi perguntado, o que o Messias disse? Paz contigo, o filho de Levi, respondeu Josué. E Elias disse-lhe que isso significava que ele e seu pai teriam um lugar no mundo vindouro, o que todo judeu quer.
Josué disse então que o Messias não havia lhe contado a verdade, porque prometera vir hoje, mas não o faz. Elias explicou, foi isso que ele te disse. Hoje, se ouvirdes a sua voz, uma referência a Salmos 95, 7, condicionando sua vinda com condição não cumprida. Agora, que impressão, que imagem do Messias levamos deste Midrash aqui? Primeiro, de uma pessoa, porque o Messias é uma pessoa humilde, com paciência, forte provavelmente, mas não agressivo, e com um sentido muito claro da dor do povo. Ok? Estamos de acordo? Ok, vamos lembrar disso, enquanto que agora vamos conhecer alguns amigos novos. Maimonides, vamos voltar ali. Conhece Yudgan. E devo apresentar estes falsos messias por dizer que, com a exceção de provavelmente ninguém ouviu falar de nenhum deles, porque sabemos pouco deles. Muito pouco referências a eles nos escritos e realmente não sabemos quase nada sobre eles. Mas sabemos o suficiente para saber que eles viviam e que eles tinham efeito, pelo menos na comunidade deles. Vamos conhecer eles. Primeiro, Yudgan. Yudgan nasceu e... Espera aí, notas? Oh. Uh-oh. Raquel. Aqui. Culpa minha. Ok. Yudgan. Yudgan nasceu, morava em Pérsia. Século VII era comum. Algumas frases sobre ele, significado de interno e externo, ascético, proibição de carnes e álcool, anulação de Shabbat e Hagim. Algumas coisas levar em conta. Com os 6 que vamos conhecer hoje de noite, eu peguei de cada um trecho escrito sobre ele, e digo ele porque todos são homens, escrito sobre ele por um escritor mais ou menos contemporâneo. Al-Kirkisani era um historiador que vivia algum tempo depois do Yudgan. Yudgan, chamado por seus seguidores de o pastor, que significava que era o pastor do povo de Israel, também se proclamou profeta, e seus discípulos dizem que ele é o Messias e ainda vive. Ele tinha morrido quando este foi escrito. E esperam ansiosamente seu retorno. O povo de Yudgan, povo querendo dizer seguidores, proíbe o consumo de carne e o consumo de bebidas destiladas e se envolve em muita oração e jejum. E eles dizem que os sábados e os dias santos foram anulados nesta época e são apenas lembranças. Alguns dos caraítas se juntam a eles nessa opinião. Ok. O que temos aqui é essencialmente tudo o que sabemos sobre Yudgan. Mas Yudgan tinha um discípulo, Yehuda. O nome desta seta vem de Yudgan do Hamadan, também conhecido como Yehuda. Ele pregou ascetismo e favorece a oração, proibiu o consumo de carne e o consumo de bebidas alcoólicas.
Entre as coisas que são transmitidas em seu nome está também a sua estima pelo grau do pastor. E ele pensou que a Torá tem um significado interno e externo, em oposição às explicações de outros judeus. Ele também diferia deles em sua oposição ao uso da analogia lógica para interpretar as Escrituras, e em sua crença no livre-arbítrio, e era da opinião de que os humanos agem como desejam. Ele foi um dos que considerou recompensa e punição uma necessidade teológica. Os seguidores de Mushka devem ser contabilizados com eles, os seguidores de Yudgan. Mushka surgiu aos ensinamentos de Yudgan, exceto que ele apoiou a oposição àqueles cujas opiniões diferiam das deles e era a favor de guerra contra eles. Guerra. Ele montou na cabeça de 19 homens e foi morto perto de Qum. Dizem que cerca de uma das 6 setas dos Mushkanitas, adoro esta palavra, reconheceu a profecia do eleito como válido para os árabes e outros povos, exceto os judeus, já que eles já tinham uma religião e um livro que vieram para eles revelados por Deus. Ok. Yudgan e Mushka. Algumas coisas interessantes aqui. Se lembra o que ele disse sobre interpretação? Isso é muito interessante, porque por tentar criticar o método que usavam os rabinos, que eram com o poder na época, era uma maneira de confrontar eles. Também, anulando o Shabbat, anulando Hagim, carne. O judeu pode comer carne? Claro, tem que ser carne kasher, mas podemos comer. Mesma coisa com álcool. Uma coisa vários desses falsos messias faziam era mudar as regras. Que quando se pensa, é uma boa ideia politicamente para mostrar, agora eu sou o novo rei e eu tenho o conhecimento de todos do passado da China. Eu vou lhes mostrar a maneira certa de ser judeu. Não sabemos mais, só sabemos o que é escrito aqui por ele. E mais uma coisa. Sim. Ele sim acreditava no significado interior e o significado exterior dos versículos dos livros sagrados, só que com o resto do que ele disse, quem é a autoridade sobre que será uma interpretação correta? Ele mesmo. Uma transição, uma transferência do poder. Ele está de acordo que a Bíblia tinha significado especial que não estava na superfície, porque ele falou dos significados de dentro e de fora. Mas, de novo, tudo foi para ele. Yudgan. Agora, David Alroy, nascido em Kurdistão, mas também de Pérsia, atuava no século XII da Era Comum, muito estudioso, sabia muito, não sabemos o que o Yudgan sabia, em judaísmo e ciência, estava interessado numa campanha militar, liderar para conquistar a Terra Santa. David Al-Haroi, de novo, de um escritor contemporâneo. Havia um judeu na Pérsia, na cidade de Amádia, que fica nas montanhas de Haftun. Seu nome era David Al-Haroi. Havia cerca de 1000 chefes de famílias judias da Amádia na época, quer dizer, 1000 famílias, falantes de aramaico. David estudou com Rav Hastai e com Rav Yaakov em Bagdá e tornou-se hábil no Talmud e nas ciências e na magia e ficou orgulhoso de si mesmo. Mashiach provavelmente é uma boa ideia ter um ego saudável. Okay? Eu sou Mashiach. Lembrem
que não tinha concorrência argentina. Gente fina é outra coisa. É outra coisa. Ele lhes diz, eu sou o Messias. Muitos deles acreditaram nele e disseram, de fato, ele é o nosso Messias. Eles se revoltaram contra o rei da Pérsia e mataram muitos de seus homens pela espada. Judeus contra os pérsigos. O rei viu que ele talvez não pudesse conquistá-lo. Ele enviou a Davi, que então entrou em a promessa de conduta segura. O rei da Pérsia falou com ele sobre seus sonhos. Davi disse-lhe, eu sou o Messias de Deus, por isso me honra neste dia. O rei ficou zangado com ele e ordenou que ele caísse em uma cova no Daguestão, no rio Gozan. Seus pés estavam apoiados em ferro. 3 dias depois, o rei conversava com seus ministros e servos sobre os judeus que haviam transgredido contra ele. E veio Davi, pois por sua arte, a magia, havia quebrado as portas de bronze. Eles ficaram surpresos. E o rei lhe disse, quem trouxe você aqui? Ele disse, eu vim aqui pela minha arte, porque não temo nem você nem seus servos neste dia. O rei disse aos seus servos, pegue-o. Disseram-lhe, e onde ele estava? Está. Davi falou com eles, mas eles não ouviram. Davi foi ao palácio e falou com o rei novamente. Ele disse, você não pode me vencer. Veja com seus próprios olhos. Eu irei como quiser. E ele o deixou. Ele tirou o lenço da cabeça, estendeu-o sobre o Gozan e atravessou o rio. O rei e seus ministros viram e ficaram muito surpresos. O rei ordenou que muitos homens o perseguissem em barcos e eles não podiam pegá-lo. Nesse mesmo dia, Al-Roi viajou uma jornada de 10 dias com a ajuda do nome explícito, Deus. Ele contou a seus irmãos em Amádia o que havia acontecido com ele e eles ficaram muito surpresos. Agora, obviamente, estas palavras foram escritas por alguém que era ou um seguidor ou pelo menos quem tinha simpatia com ele. Agora, isto é a época dos Crusades, das cruzadas. Então, era uma época de muito tumulto nesta parte do mundo. E ele queria fazer parte de tudo o que estava acontecendo. Vemos uma parte dele que não vemos em Yudgan, pelo menos do que sabemos, que ele tinha um aspecto militar, que ele queria conquistar a terra prometida, de uma maneira em que achamos isso é uma coisa que seria lógico esperar do Messias, voltar para aquele país. E ele era como outras que vamos brevemente ver. Mas ele também tem a pessoa que está apresentando ele nestas palavras, está apresentando alguém que parece ser mais do que meramente um homem, como também esperamos do Messias. Ele tem um ego forte. Não nos lembra muito do Messias que vimos no trecho do Talmud sobre os portões de Roma. Uma diferença. Vamos voltar eventualmente a esta ideia. Antes de passar para mais só queria acrescentar talvez dois assuntos. Acho que não está. Natan manda falar no microfone, mas não. Vejam que o nome, a primeira coisa que queria dizer é que não sei nos anteriores que viram, mas o nome muitas vezes talvez não é o nome original. Eles adquirem um pseudônimo, um nome emblemático, se chama David. O Messias tem que ser filho de David, ele mesmo chama David. E Al-Roi provavelmente seja uma questão de tradução, se chama El-Roi. El-Roi quer dizer Deus é meu pastor.
Existe um lugar emblemático na Torá na qual existe um poço de água que se chama Be'er Lahai Roi. E nos Salmos, Adonai Roi Lo Echsar, Deus é meu pastor, nada vai me faltar. Então essa ideia, ele se chama assim porque ele representa Deus como pastor. Não é um nome, não é o sobrenome que deram ao bisavô de um alfaiate. É uma pessoa que adota um nome para poder ser Messias. Ele interpreta sonhos e ele faz milagres. Anda pela água. Vão se preparando para essas coisas. As coisas que sabemos de Jesus. Interpretar sonhos, fazer truques, milagres e características que se quereria no Messias. No Messias. E, por último, a questão essa de que diz aí o texto, que o relato obviamente, não é dele, que mataram um montão de pessoas, não sei quantos eram, que uma guerra. Isso pode ser também parte da fábula, da narrativa e da forma de louvar ele, ou pode ser que realmente eles se arriscaram. Parte, e isso vamos ver agora, logo mais, com David Reuben e Shlomo Morcho e demais, que são pessoas que fazem, e Jesus e Judas também, que fazem atos extremos, porque essa será a prova de que são Messias. Não sei se alguém leu o livro de Amos Oz sobre Judas. Uma das teorias que ele pesquisou e usa para sua novela é que parte do sacrifício que fez Jesus foi induzido por um dos mais ferventes apoiadores. Como acreditavam tanto que ele realmente era o Messias, diziam: faça a coisa mais extrema. Como você é o Messias, nada vai acontecer. Se mate, morra, com certeza vai voltar. Se deixe entregar, tudo vai dar certo, porque você é o Messias. Não é? Eles não tentavam fazer um truque, acreditavam que o milagre vai acontecer. E aqui, se atrever a fazer uma revolução e matar um monte de pessoas é muito perigoso, não para quem acredita que é o Messias. Então, muitas vezes, vem o nome, as ações e alguns atos que são completamente malucos para o mundo, mas o Messias faz com a ideia de que essa será a prova de que ele é o Messias mesmo. Eu aumentaria mais uma coisa com esta ideia. Propositalmente, não vamos falar de Jesus hoje de noite. Não é uma boa ideia. Mas, historicamente, é interessante anotar que o que sabemos sobre Jesus como pessoa vem do Novo Testamento, da Bíblia cristã, certo? As palavras da Bíblia cristã só eram escritas bem depois da vida de Jesus. Quer dizer que, sem dúvida, tinha alguma influência de querendo manejar, dirigir ou conduzir a história da mesma forma. Assim, esta escritura sobre David El-Roi era uma pessoa que tinha simpatia, evidentemente, e, sem dúvida, queria editar a história, rever a história, ampliar a história de uma maneira para providenciar exatamente as mesmas dinâmicas das quais Reuven estava falando. Com certeza. Publicidade. David Reuven, nascido na Itália. Quando? Não sabemos. Ele é um tipo enigma. Ele era pessoa muito, muito importante, tinha muita influência certas vezes. Ele era um caráter, mas historiadores dizem que realmente sabemos muito pouco sobre ele, na verdade. Ele era do século XVI, era comum. Nobreza, ele disse que sim, não sabemos. Ele era da linhagem davídica, ele disse. É impossível saber o que era real, e também porque isso já era uns mais do que 2.500 anos depois do David, então seria um pouco difícil provar
quem era ou quem não Para era. maior certeza também chamava David. Não sei isso. E provavelmente era argentino. Não sei, mas se chama Reuveni, está vendo? Claro, claro. Procurou a aliança judaico-cristã para conquistar a Terra Santa. Ele tinha uma visão ampla e encontrou-se com o Papa, com o rei de Portugal. Ele era uma figura que convenceu pessoas que ele era uma figura sem qualquer poder, sem qualquer papel que ele tinha para ser o representante do X ou qual. Ele por si mesmo tinha o carisma, caráter de qualquer Messias provavelmente vai ter que ter, para influenciar ou convencer os reis, o Papa. Eu sou alguém com quem você quer falar. Bom, no ano da criação 5.284, um homem da terra dos moros veio a Roma. Seu nome era David Reuveni, e ele postou como profeta e disse que ele era o comandante do exército do rei Messias. Terceira vez, ele disse, eu sou o Messias. Yudgan, David Alroy, David Reuveni. Ele foi falar com o rei de Portugal e levou um tradutor para falar por ele, pois sabia apenas falar hebraico e árabe. Ele disse ao rei de Portugal que Deus o havia enviado para profetizar ao seu povo, a Israel, que iremos agora por Constantinopla e travaremos uma guerra contra o sultão Suleiman, o turco, e tomaremos sua terra de sua posse apenas para que Jerusalém e todo ao seu redor estão sob a autoridade do meu Senhor, o Messias do Deus de Israel. Ele era um Messias. O rei de Portugal regozijou-se, inclinou-se diante dele e o enviou a seu sumo sacerdote para testá-lo com enigmas. Os judeus convertidos. Uma coisa. 1492, em Espanha, os judeus tinham duas opções. Podem converter, 3. Podem sair, podem ficar morto. As mesmas 3 opções em Portugal em 1497. Então, só mais 27 anos depois, então, ainda tinha muitos quem eram muito judeu. O homem vagava de um lado para o outro e em todo lugar em que ele ficava era honrado e as pessoas acreditavam nele. Ele fez algumas bandeiras. A nossa campanha precisa de bandeira, né? Bordadas com os nomes sagrados, bem como um escudo, no qual estavam escritos nomes sagrados, e disse às pessoas que era o escudo de David, rei de Israel, com o qual ele saiu para combater as guerras de Deus. Dizem que isso ainda é mantido na sinagoga da Santa Comunidade da cidade da Polônia, e ele jejuou 6 dias e noites seguidas. Esta frase dizem que, imagina que é em parênteses. Enquanto David Reuveni estava lá na corte do rei de Portugal, Deus despertou o espírito de um certo jovem que era um dos escribas do rei, um dos principais cortesões do reino, um belo rapaz, de boa aparência. Os que estão com o Messias devem estar good looking, boa aparência. Ele era de semente de Israel. Ele decidiu voltar à fé e circuncidou seu prepúcio e mudou seu nome para Shlomo Molko. Ele disse que era o Messias e David Reuveni era seu profeta. E quando ele se circuncidou, o Espírito de Deus repousou sobre ele. Agora, tem algumas coisas aqui que não fazem sentido em termos de quem é e quem não é o Messias. E vamos deixar este para o lado. A importância aqui é a parte militar, a ambição que ele tinha. A ambição que ele tinha, sem parece
a magic, a mágia do David Elroy, mas ele estava agindo no mundo real, no mundo dia a dia. Ele tinha, sabemos muito pouco sobre ele, como eu já disse, em parte porque ele falou muito pouco sobre a realidade dele. Ele queria criar mistério sobre ele mesmo, porque deste pode ser uma maneira de pessoas que acham mais interessante, porque sabem tão pouco, não revelando nada. Ele queria fazer esta aliança com a França, com o Império Romano, para botar para fora os turcos da Terra Prometida. Isto era para dele o que ele queria fazer como Messias. Ari, Isaac Luria, nascido em Israel, século XVI da Era Comum. Como sabemos que ele era o Messias? A história nos diz que Eliyahu Hanavi, tradicionalmente visto como quem vai dizer o Messias está lá, apareceu, eu não me lembro que foi um sonho ou simplesmente apareceu, ao seu pai. Ele era ascético, místico, não autoproclamado. Ele nunca diz, eu sou o Messias. Vamos ouvir um pouco sobre ele. O mestre, Luria, alcançou conhecimento de todos os tipos de arte que existem. Arte de fisionomia e de quiromancia. Alguém sabe o que é quiromancia? Palm reading. O discurso das palmeiras e dos pássaros, das chamas e dos anjos ministradores. Ele podia ler os pecados de um homem na testa e que a alma era dele, assim como o que ele viera a este mundo para reparar. Ele também sabia se a alma era composta por uma ou mais almas anteriores, ou se era de um estudioso da primeira, segunda, terceira ou quarta geração, ou de um dos profetas. E ele podia distinguir as almas dos malfeitores, que renasceram como árvores ou pedras, animais selvagens, vermes e insetos, pássaros imundos e limpos. Ele sabia o que havia acontecido com um homem e o que ainda estava para acontecer com ele. E tudo isso em um piscar de olhos. Ele sabia que transgressões uma pessoa cometera desde a juventude até o presente momento. Ele podia dizer que a alma estava com um homem para ajudá-lo a cumprir os deveres religiosos. Ele conhecia os pensamentos das pessoas e podia libertar suas almas de seus corpos e falar com elas. Ele sabia como fazer uniões místicas, Yehud, nas sepulturas dos justos, e se deitaria sobre suas sepulturas com os braços e as pernas estendidas e derrubando a alma, o espírito e a psique daquele justo e falando com ele. Ele tinha capacidades interessantes. E aquele justo revelaria segredos e mistérios elevados a ele que haviam sido discutidos nos seminários do alto céu. Não parece nem um pouco como David Ruveni, né? Seu rosto brilhava como o sol e nenhuma criatura suportava olhar para ele. E nenhuma mosca jamais acendeu sua mesa. A fragrância do jardim do Éden subiu de sua sofá como era com Eliseu, como está escrito no Zohar. Misticismo. Ele podia ouvir decretos sobre o que aconteceria no mundo quando eles foram anunciados do céu. Ele podia medir o pulso de uma pessoa doente e determinar qual aspecto espiritual ele havia danificado e dar a ele o reparo adequado. Ele podia ouvir o chilear dos pássaros no final do dia da expiação e saber quem morreria e quem viria naquele ano.
Lúria, sobre o toque. Provavelmente se pensou como Messias, mas não era o tipo de falar sobre eu sou Messias. E uma coisa interessante sobre ele, Rabino Ruven mencionou antes Chaim Vital, que era o discípulo principal dele. Do que nós sabemos, do que a gente sabe, Lúria realmente nunca escreveu nada. Vital escreveu tudo. Quer dizer que Vital poderia ter escrito o que ele queria. Vamos presumir que ele queria transmitir autenticamente, sinceramente e eficientemente e verdadeiramente o que Lúria havia ensinado. Mas já sendo um discípulo, claro, qual é o enfoque que ele vai tomar. Eu não me lembro se essas são as palavras dele, isso é uma reconta das palavras do Vital, mas não parece palavras de alguém que amava este homem, que achava que este homem era a pessoa mais incrível na história do mundo. Outro Messias. Agora, não se fala aqui, e ele e Ruven eram mais ou menos da mesma época. Ele não fala nada da reconquista de Israel. Ele já está em Israel, mas não fala, e eu não acho que tem nada ligado a Lúria, que fala sobre o desejo de conquistar, tomar cargo da terra de Jerusalém e reconstruir o edifício. O que vemos aqui são as coisas que provocavam outras pessoas ver ele como Messias. Mais dois. O famoso Shabtai Tzvi, de Turquia, século XVII do Era Comum, autoproclamado aos 22 anos de idade, precoce. Enorme seguimento, incluindo estabelecimentos rabínicos, rabinos estabelecidos como pessoas importantes, e até o ponto em que, muito cedo na vida dele, como adulto, alguns dos rabinos da comunidade dele botaram ele em Herem, em isolação, como se diz Herem? Mas não foi assim. Ele foi... A comunidade tinha... Sim, não é excomunicação. Porque as outras pessoas não devem ter nenhum contato com ele. Sim, é verdade. Porque eles já viam que ele era um perigoso. Ele continuou, como David Ruveni, viajar, falar com pessoas, desenvolver as suas próprias ideias, e ele convenceu muita gente. E, em parte, temos que introduzir uma outra palavra na conversa. Tem uma palavra que se chama milenarianismo. Conhece? Milenarianismo fala da crença que algo importante está para acontecer logo. Algo enorme, algo cósmico, algo afora da crença. E isto estava acontecendo no mundo no século XVII, por várias razões. E aqui temos que lembrar-nos de um outro fato. Temos a tendência, eu acho, muitas vezes, quando olhamos para a história judaica, ver a história judaica de dentro. Estamos vendo a história do nosso povo, onde fomos, que fizemos, etc. Mas a verdade é que as influências do mundo mais amplo são provavelmente mais fortes e têm mais efeito no desenvolvimento, na evolução da história judaica, como as forças, as dinâmicas internas. E este milenarianismo era uma dinâmica, uma crença que estava muito forte no mundo da época. E Shabtai Tzvi se proclamou quando tinha 22 anos, em 1648,
E o ano em que ele se revelou, ok, folks, I'm here and I'm ready. Gente, estou aqui, estou pronto, vamos. Era 1666, que era o ano de muitos dos milenarianistas. I've been practicing that all day. Muitos dos milenarianistas achavam que ia ser o ano em que o mundo ia mudar. Ele era muito esperto, prestando atenção ao que estava acontecendo na Europa, no mundo em geral, o mundo dele pelo menos, as forças às quais as pessoas estavam prestando atenção e pensando como é que eu posso ser o mais efetivo com tudo isso acontecendo no mundo. De 1648 a 1666, e ele tinha muito efeito. Também temos que lembrar de uma outra coisa. Este foi mais ou menos a mesma época em que o Hassidismo estava se criando. O Hassidismo, o líder do Hassidismo, do que eu saiba, Israel Ben Eliezer, eu não acho que ele era considerado o Messias, mas ele obviamente era uma pessoa importante. Mas temos que lembrar-nos que o Hassidismo foi criado não simplesmente porque esta tal de pessoa, Israel Ben Eliezer, o Best, o Baal Shem Tov, tinha uma boa ideia e era bem sucedido em convencer outras pessoas que esta é uma boa ideia. Em parte, sim. Mas mais importante, eram acontecimentos históricos, condições históricas, que criaram uma abertura para que o Hassidismo poderia encontrar terra fértil. O lugar onde o Hassidismo começou, os judeus estavam pobres, era um lugar em que eles tinham muito antissemitismo, às vezes a própria vida era muito perigosa, a vida não era boa. E mais uma coisa, os elites em Lituânia, os estudiosos no Talmud, como se diz, made fun of. É isso. Dos pobres que estavam no Stetlach de Polônia. Então, chega um dia, esta pessoa e diz, sabe o quê? Esquece deles. Vamos cantar, vamos dançar, vamos beber um pouco, vamos enforcar o judaísmo com alegria, com simplicidade, se não sabemos tudo, enquanto que os nossos corações são cheios, é isso que é importante. Uma boa ideia pode ser, mas a época era uma época, as condições eram condições perfeitas para isso. By the way, isso acontece muitas vezes na história judaica, quando vemos fenômenos ocorrendo que podemos entender melhor quando entendemos o que estava acontecendo no mundo mais amplo. Voltamos a Shabtai Tzvi, era a mesma coisa. Ele estava aproveitando correntes no mundo mais amplo e também algumas desquitudes que estavam na comunidade judaica. E também ele devia ter tido uma carisma incrível. Vamos ler um pouco sobre ele. Uma escola sustenta, falando de pessoas que acreditavam nele, que Shabtai Tzvi não mudou de religião. Eu esqueci de dizer uma coisa. Ele eventualmente se converteu ao Islã. Essencialmente, a opção que ele tinha era ou se converter ou morrer. Ok? Não posso entender. Agora, se você é um fiel, você não pode aceitar isso. Tem que encontrar uma maneira de integrar esta realidade para que não serve como ameaça ao que você acredita. Uma escola sustenta que Shabtai Tzvi não mudou de religião e que ele foi difamado. Não foi a verdade. Foi o que realmente aconteceu. Shabtai Tzvi foi ao rei cantando hinos e sem espada. Não de nenhuma ameaça. Como foi profetizado.
Quando o rei ouviu, ele o abraçou e o beijou. Ele colocou a coroa do reino sobre sua cabeça, como foi profetizado. Profetizado por quem? Por Shabtai Tzvi. E enrolou um lenço verde nela. Alguém que vislumbrou esse pensamento que havia se convertido ao Islã. Lenço verde. Verde é a cor ligado ao Islã. Uma segunda escola sustenta que se ele se convertesse, haveria um propósito profundo, que desejasse explorar todos os tesouros do rei da Turquia e de seus ancestrais para que, quando o seu reino fosse criado, ele fosse especialista em todas as maneiras de reinar. E também para encher a bolsa. Uma terceira escola afirma que existem inúmeros segredos envolvidos em sua conversão. Deus ordenou. Que resposta fantástica! A única razão para a qual ele teria se convertido, Deus disse para ele, vai se converter. Shabtai Tzvi deve ir ao mundo dos fragmentos para subjugá-los, portanto, ele se vestiu neles. Isso é um pouco como tem aquela frase da história romana da quinta coluna. Da quinta coluna, quer dizer que ele estava um tipo de quinta coluna, e que faria, quando ele chegou a ser reino, mais efetivo por causa de ter sido dentro. Uma quarta escola diz simplesmente que se ele se converteu, não era ele mesmo, mas uma sombra. Ele próprio subiu ao céu e desapareceu. A história conta que quando Shabtai Tzvi entrou em sua presença, o rei caiu na terra e se prostrou diante dele. O rei ordenou que ele fosse levado para os banhos. O rei colocou novas roupas para ele, nos quais ele poderia se vestir depois de sair dos banhos. E quando ele apareceu, 50.000 homens, é como Yom Kippur aqui, 50.000 homens se reuniram a seu redor para olhá-lo. E ele enfiou a mão no bolso e tirou moedas de ouro, e ele jogou as moedas diante deles, embora não houvesse nada no bolso. Mágia. E havia tanto ouro que os 50.000 homens não podiam carregar tudo e tiveram que contratar animais para transportá-lo. Shabtai Tzvi. Quando isso aconteceu, que ele se converteu, tinha um grupo que quedou fiel a ele na Turquia, que se chamava Odonme. E historiadores que estudam essas coisas dizem que Odonme ainda existia, pelo menos durante muito do século XX. E era muito... eles estavam muçulmanos para fora, judeus para dentro. E era uma herança do Shabtai Tzvi. Obviamente, o que aconteceu no pão, pão, queijo, queijo, era que quando ele se converteu, ele tinha seguidores, milhares e milhares de seguidores, e quase todos pararam, porque isso eles não podiam aceitar. Ok, mais um. Messias Yemenitas. Agora estamos voltando para trás, para que Iêmen, século XII. Iêmen tem uma história judaica. Alguém aqui está de origem iemenita? Okay. Iêmen tem uma história judaica muito interessante e que é importante para os nossos objetivos neste momento, é que a história judaica do Iêmen tem sido muito isolado. Onde ele está é longe de outros lugares, e também os judeus lá sempre eram muito pobres, por causa da situação que eles tinham no país. Então, não tinham condições de viajar, ir a outros lugares, entrar em comércio, etc. E aqui vemos uma coisa um pouco diferente, que vemos um Messias que quer ser Messias aqui na minha própria casa. Vamos ver. E estas são palavras do Rambam.
da Maimônides, numa carta famosa, Guerra Temã, numa carta ele escreveu para judeus em Temã, sobre vários assuntos sobre os quais ele tinha feito perguntas. Quanto ao que você se lembrou a respeito do homem que está dizendo nas cidades do Iêmen que ele é o Messias, saiba que não fiquei surpreso ao ouvir isso, ou daqueles que acreditam nele. Ele é certamente louco, e aquele que está doente não incorre em culpa nem pecado, se ele próprio não é a causa da sua doença. E da mesma forma não está surpreso com aqueles que acreditam nele. Eles pensam assim por causa da sua impaciência, ignorância do lugar do Messias e seu alto grau. Uma das provas contra ele é a falta de educação, porque ele ordenou que as pessoas gastassem seu dinheiro e o dessem aos pobres. Qualquer um que o atenda são tolos e ele é um pecador por fazer o oposto do que a Torá instruiu, pois não se deve doar todo o dinheiro para a caridade, mas apenas uma parte dele, um quinto. Sem dúvida, seu coração e mente que levou-o a dizer que ele é o Messias, levou-o a ordenar que as pessoas abandonassem seus bens, cederem seu dinheiro aos pobres. Eles serão empobrecidos e os pobres serão enriquecidos, então estes serão obrigados a devolver seu dinheiro aos antigos ricos e a riqueza continuará assim, indo e voltando para sempre. Disso podemos tirar uma observação. Maimônides, parece que ele não gosta muito de Messias. É possível? Agora vamos ver a prova. Mais 5, 4. Aqui. Oh. Oh. Imagino eu que muitos de nós conhecemos, pelo menos por nome, os 13 artigos de fé de Maimônides. Vamos ler o número 12. E Maimônides vivia no século XII. E se um rei se levantar, isso é número 12, e é sobre o Messias. E se um rei se levantar da casa de Davi, estudando a Torá e ocupado com mandamentos como seu pai Davi, de acordo com a Torá escrita e oral, e ele impelirá todo o Israel a segui-la e fortalecer as brechas em sua observância, e combaterá as guerras de Deus, este deve ser tratado como se fosse o ungido, o Mashiach. Se ele conseguiu e construir o templo sagrado, conseguiu e construiu o templo sagrado em seu devido lugar e reuniu os dispersos de Israel, este é certamente o ungido com certeza. Vê esta frase. Este é certamente ungido com certeza, este ênfase. E ele consertará o mundo inteiro para adorar o Senhor juntos, como é afirmado. Então voltarei para as nações uma língua clara, para que todos eles proclamem o nome do Senhor e o adorem com uma resolução unida. Maimônides. Agora, este texto tem sido essencialmente o melhor resumo do enfoque judaico para com o Messias. E não podemos ler isso sem pensar, uau, quanto isso tem a ver com as pessoas sobre as quais temos aprendido hoje de noite, né? Agora quero abrir a conversa um pouco. Que aqui parece diferente do que estávamos ouvindo sobre as outras pessoas?
Olhe as próprias palavras. Caso do Davi, necessário. Estudando a Torá, necessário. Ocupado com mandamentos como seu pai Davi. Ocupando com mandamentos quer dizer o que nós chamaríamos de observante em todos os mitzvot. Com a Torá escrita e oral, com a Torá como escrita, Torá oral, segundo o caminho estabelecido pelos rabinos. Nada disso anular Shabbat. E combaterá as guerras de Deus. Este deve ser tratado como se fosse ungido. Combaterá as guerras de Deus. Que é guerra de Deus? O que você acha guerra de Deus? Eu não sei. Eu acho que foi uma frase bem escolhida para mostrar pode ser pegar a terra ou simplesmente lutar para aquele que Deus quer que você luta. A ideia aqui é que Maimônides está querendo pintar a pessoa perfeita, porque só a pessoa perfeita pode ser o Messias. Mas muitos dos estudiosos sobre Maimônides, incluindo o próprio Isidor Tversky, de quem vem este capítulo aqui, que era o grande erudito sobre Maimônides, acham que Maimônides não acreditava pessoalmente na realidade do vindo do Messias. E sabemos disso porque ele deu uma descrição que era tão difícil a atingir. Agora, tem uma outra maneira de ver isso. Talvez eu não falei bem. Você lembra o Higuera Temani? Esta carta às pessoas em Iêmen? Maimônides provavelmente sabia sobre, ou tinha talvez experienciado pessoalmente, vários falsos messias. E ele se perguntou, eu tenho que fazer algo para prevenir que o povo seja explorado por pessoas deste tipo. Então, eu devo dar uma definição que, conforme com a tradição que nos ensinaram, parece lógica e também faz sentido simplesmente ao ser lido pelo judeu, que pode ajudar, eu espero, prevenir outras pessoas deste tipo vindo. Se ele conseguiu o templo sagrado, se ele prova e reunir os dispersos de Israel. Se lembra que a gente estava falando sobre o Amidah, trazer todo mundo dos quatro cantos do mundo. Todas essas coisas que nós vemos na liturgia, etc., etc., ele vai ser a pessoa, sim. Que é totalmente o além, né? O final. Agora, umas observações e vamos abrir a conversa. Por que estamos falando sobre estas pessoas? Eu acho por 3 razões. Número 1, são interessantes. Segundo, sabemos que eles eram razoavelmente bem-sucedidos, tinham seguidores, mas também quando olhamos a todos eles, vemos muita inconsistência entre quem eles eram e o que eles faziam. E nós teríamos achado que quem será o Messias judeu deve ser muito claro, como Maimônides tentou colocar, quem será o Messias. Segundo, com a exceção de Lúria, que não disse nada sobre nada, todos os outros disseram, eu sou o Messias. Não sei se, talvez você não esteja de acordo, mas para mim, eu preferia um Messias que é tão óbvio que ele é o Messias, que ele não tem que dizer para mim diretamente, eu sou o Messias. E eu acho que Maimônides está de acordo comigo, como ele geralmente é. Também, aquela história do Talmud sobre os portões de Roma, uma imagem de humildade, de paciência,
Talvez seja aplicável a Lúria, mas nenhum dos outros. Vemos sobre isso, eu acho importante, não porque, apesar de ser pedaço tão interessante e fascinante da nossa história, mas porque podemos aprender disso. E agora voltamos a Rav Schneerson e Meir Kahane. Ele. Como vamos saber quando o Messias vier? Cada de nós provavelmente vamos ter uma resposta diferente. Mas por estudar as histórias das pessoas que já sabemos eram falsos messias, temos algumas perguntas que agora podemos usar. O que você quer trazer no mundo? Qual é o seu objetivo? Como é mostrado que seus valores são os valores eternos dos judeus, etc. Então, eu não sei se vamos saber quando o Messias chegar, mas pelo menos vamos ter algumas boas perguntas a fazer. Agora, comentários, perguntas, com quem não está de acordo, por favor. Rabino, eu percebi que todos os messias, cada um que se apresenta, seja no tempo atual, no passado, você encontra em cada um dos elementos, cada grupo pegou um pedaço. Eu peguei o A, o outro pegou o B, e é uma verdadeira bagunça, na verdade. Isso é o que ficou para mim, de cada um pegando uma parte. Mas eu achei... eu estou achando muito interessante e me identifiquei vários elementos em várias coisas que eu ouço ao redor do judaísmo. Eu acho que isto é a verdade e temos que lembrar que estes eram homens de pele e sangue que viviam em épocas específicas e estavam reagindo ao que estava acontecendo, que eram as necessidades ou as oportunidades daquela época. E isso é uma das razões por que vemos esta inconsistência. Boa noite. Todas essas inconsistências e exageros, né, dessa figura, de como ela é vista, essas histórias, não nos faz crer que o Messias não existe, não existirá. E jamais. Uma pergunta interessante. A minha... voluntario para responder depois, não? Se você tem uma resposta. Não, eu diria que para mim, respondendo pessoalmente, isso não tem nada a ver com a minha crença ou falta de crença em Deus. Tem a ver com a minha confiança ou falta de confiança no ser humano. E serve para mim como um aviso do que temos que cuidar, temos que tomar cuidado, ter cuidado, porque não é impossível imaginar que podemos acabar numa situação não tão diferente de alguns dos seguidores destas pessoas. E por isso, de novo, eu mencionei Schneerson e Kahane. Eu queria responder algo sobre isso, mas vou deixá-lo para o final, porque acho que talvez vai servir também para agradecer e também para encerrar. Vamos guardar essa pergunta. Muito interessante a palestra, Rabino. Obrigado. Só queria que você elaborasse um pouquinho sobre esse cara aí dessa foto. Explicasse um pouco mais sobre isso aí, que a gente não conhece. Meir Kahane. Talvez um minutinho, vamos talvez escolher a última pergunta também, e aí já assim podemos mais ou menos estar dentro do nosso tempo. Qual é Talvez a minha pergunta pode conectar também um pouco com a dele. Eu
conheço bem o movimento racídico, já fui no Ohel, já fui no 770, né, que são esses lugares que as pessoas meio que idolatram, é a palavra que usam muito em crítica, né, ao Rebbe. E os racídicos ficam muito, não gostam dessa palavra, não gostam dessa interpretação, porque eles dizem que o Rebbe não é um Mashiach, não é um Messias. Na verdade, ele é um canal para Hashem, não tem nada a ver com Messias. E não sei, queria talvez um comentário Todos não, mas absolutamente tem muitos que dizem abertamente que ele é o Messias e estão esperando a volta dele. Canal para Hashem também é uma expressão messiânica. Tá, mas a minha pergunta era mais, talvez o que eu achei interessante da palestra e queria que você comentasse um pouco, não a questão de as pessoas dizerem que são Messias ou falarem que são Messias, mas os movimentos que são criados ao redor dessas figuras e que dizem que, não, o judaísmo é o jeito desse movimento é o jeito correto de ser judeu, que a gente ouve muito do movimento racídico, né? Que os outros que não são racídicos não são verdadeiramente judeus. Talvez, comentando sobre o Meir, falar um pouco sobre essa ideia de que todo mundo que aparece fala que o jeito deles é o jeito certo de ser judeu e talvez o que é o jeito certo de ser judeu, né? Se existe um... As últimas perguntas, mas de repente surgiram outras três. Então, talvez você queira responder Vamos. as duas e depois pegamos as três. É que vamos ter que ir fechando. Estamos já quase às 9. Eu acho que esta noção de os grupos, os movimentos que surgiram, eu estou de acordo, é fascinante. Com a maioria deles fora de Shabtai Tzvi, realmente não sabemos quase nada sobre o que realmente era a verdade. Mas, obviamente, e por isso eu disse que temos que a melhor maneira, dentro do possível, compreender o que aconteceu é ver o que estava acontecendo no mundo mais amplo no momento, para que podemos imaginar estas pessoas estão reagindo a quê? Estão confrontando dificuldades, estão sendo pressão. Isso é uma parte tão importante de entender isso. Uma coisa um pouco engraçada, falando dos Hasidim, o que você diz é verdade, mas a concorrência entre os vários setos de Hasidim é muito forte. Eles, muitas vezes, odeiam outros Hasidim, tanto como eles odeiam a gente, eu acho. E mais também. Eu vou aproveitar o gancho para dizer uma coisa sobre as últimas três intervenções e depois vamos recolher as últimas três perguntas para que possa também dizer. Acho que foram três questões bem importantes. Esse senhor é o Meir Kahana, que foi, como falou Cliff, o líder da extrema maior direita que houve no Estado de Israel, desde que existe o Estado de Israel. Ideias de direita, como de esquerda, houve também antes do Estado. Mas esse criou um partido de ultra-extrema direita, que permitia às direitas mais extremas que conhecemos hoje se desculpar dizendo, nós não somos Kahana, mas acreditamos que isso. Sabe? Ter sempre um extremo direita para poder ser direita e dizer que eu não sou tão direita. Ou mesmo com a esquerda. Qualquer extremismo sempre precisa de alguém mais à extrema. Então, Kahana foi a maior extrema-direita que houve. Falava de limpezas, né, de deportações e outras coisas do tipo. Foi o único que falou desse modo. O partido se chamava Kach. O que eu acho que o que queria conectar com a outra pergunta, a ideia é, na minha opinião, muito bem colocada por Cliff, é que estas pessoas tentam pegar alguns dos elementos do que a tradição dizia que era Mashiach, mesmo que não se proclamem Mashiach. Claro, a maioria desses que vemos, sim, se proclamaram. Luria teve a virtude de não se proclamar, não dizer nunca isso, e os seguidores deles falaram isso. Mas
eu achei muito correto que você trouxe ele ali. Igualmente a lista é maior, mas ele trouxe alguns, senão isso seria um seminário sobre messianismo. Faltou Jacob Frank. Messias, não messianismo. Messias, ok. E Shlomo Molcho, na verdade, era o principal da vida Rubem, mas tudo bem. Luria, por exemplo, foi a Israel, entre outras coisas, para isso. Ele esteve lá só 2 anos. Morreu depois, bem jovem. Mas se tornou um mito. Todos eles tinham também um carisma muito grande. E o que ele fez, ele renovou muitas coisas. A mística luriana é uma Kabbalah especial que não existia antes. Né? Ele tem outra utopia sobre como se formou o mundo, sobre o que acontece hoje e o que vai acontecer depois e de que se trata a vida judaica. A grande mudança, revolucioná-lo todo, mudá-lo tudo, é algo que todos os Meshihei Shek, os falsos messias, fizeram. E Maimônides tentou ancorar, evitar isso, dizendo, se alguém vier para mudá-lo tudo, esse não é o Messias. Se alguém vier para cumprir as mitzvot, esse sim pode ser Messias, mas tem que construir o templo. Vai construir o templo agora, então não vai ter Messias. Eu concordo com você, talvez foi uma forma de dizer, não vai ter mais Messias, porque as regras para ser Messias são essas, e ninguém vai poder cumpri-las. Eu também acredito que esse foi o truque do Maimônides. De todo modo, o Kahana teria o toque messiânico porque está chamando a construção do templo e tirando do caminho a força bruta qualquer empecilho no caminho. O Schneerson seria o Messias, poderia ter a pretensão, por quê? Porque ele estaria cumprindo com a segunda linha de Maimônides, de chamar as pessoas a cumprir as mitzvot. Rabat, o que faz é cumprir a mitzvah. Por quê? Para quê? Com Schneerson, a pergunta se torna, ele se pensou como Messias? Dizem que ele deixou pistas? Ou é que depois da morte dele... Ou tornar o Messias. Sim. Bom, agora, tem mais uma questão aqui importante. Essa ideia de que ele é somente um canal também já é suficientemente, extremamente messiânica. É muito importante que entendamos uma coisa. E aqui onde os a favor do hassidismo e os contrários ao hassidismo se dividem principalmente. No judaísmo não existem intermediações. Uma das características básicas do judaísmo é que no judaísmo, entre uma pessoa e Deus, não tem espaço para mais ninguém. Nunca houve. Não existe alguém que eu vou rezar do lado dele porque aí a minha reza vai chegar melhor. Isso não é judaísmo. É verdade, no caso de Cliff é verdade, mas só no caso de Cliff, porque ele é o Messias. Tchau, boa noite. Brincadeira, mas essa questão de tem aqui alguém que vai te ajudar a chegar mais perto de Deus, por quê? Porque ele está mais perto de Deus. Isso já não é judaísmo. Isso não é judaísmo. Tem pessoas que podem saber, estudar, te aconselhar, te orientar. Isso rabinos de toda época, de todas as épocas, teoricamente existem para isso. Mas ninguém vai rezar por você. E não vai fazer milagres. E não vai ser um canal. Não. E o Messias não vai e volta. Não aconteceu isso. Isso não é judaísmo. Isso são outras religiões que nós estamos hoje aqui para estudá-las. A ideia de através desse tipo de interpretações, meu caminho é único e todos os demais não servem, isso se chama ortodoxia. Gostemos ou não, ortodoxia significa uma verdade, ou seja, é a minha, a sua não. O judaísmo nunca foi assim. Abra o Talmud e vai ver que tem escolas de todo tipo convivendo por séculos e séculos. Abra a história medieval, próxima palestra, história judaica medieval. Vai ver lá linhas místicas, linhas místicas, linhas filosóficas que convivem em paz. Não dizem você não é judeu, só meu caminho. Isso nunca existiu. É contrário ao judaísmo dizer existe só um caminho. O judaísmo sempre dizia Shivim panim la Torá, 70 caminhos, 70 rostos tem a Torá. Esse é o DNA do judaísmo. Dizer só meu caminho é uma mudança antijudaica, é uma reforma não judaica. Essa é a grande novidade que traz cada um que diz isso. Mas isso não é somente dos Hassidim. Teve outros. Também os movimentos contrários ao Hassidim diziam, os Hassidim, não, só meu caminho. Bem,
E agora essa, fui de trás para frente. Será que todas essas inconsistências estão mostrando que o Messias não pode vir, não existe? Talvez não aconteça nunca. Minha humilde opinião é que a melhor frase judaica, pseudo-messiânica, bastante racídica, que foi dita sobre o Messias, na minha opinião, é: o Messias existe para não vir. Essa frase, teria sido genial que seja dita por algum rabino reformista, mas não seria tão genial porque é óbvio que os reformistas pensamos isso. É interessante porque essa frase foi dita dentro dos círculos, até onde eu ouvi, dentro dos círculos de um grupo racídico, que é Breslav. Um grupo, não todos os Breslav, mas alguém lá falou isso, e eu acho que essa é a chave. E o problema de todos os Meshihei Sheker, ou seja, os falsos messias, é a literalidade. Toda vez, minha opinião de novo, eu aproveito que hoje estou de meio público, toda vez que você lê as fontes judaicas com um literalismo extremo, estraga elas. Toda vez que você se atreve a ir além, a ver a metáfora, a estudar a mensagem, a fazer comparações, a buscar a beleza literária, a buscar a filosofia ética, aí as coisas funcionam bem. Quando você tenta lê-las em forma literal demais, ou seja, realista demais, e empurra elas à realidade concreta, direta, as estraga. E é isso que eles fizeram. O Messias existe para não vir, é uma utopia para ser uma aspiração inatingível, um caminho, um horizonte, como a felicidade, como a paz, como o amor, como a sabedoria, como a justiça e como Deus. As grandes palavras existem para ser um horizonte, não para uma literalidade material. Minha humilde opinião. E por isso, todos eles erraram. E na medida em que nós não tentemos concretizar o Messias, vamos andar caminho a uma era messiânica. Eu estou lembrado, Luis, you got to help me here. There's a phrase from Shakespeare, I think it's from Measure for Measure. Man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? How would you say that in Portuguese? É uma frase do Shakespeare que sempre eu adorava. Eu sei que já são 9 horas, talvez vamos... Não, eu vou ficar eu sei algumas pessoas têm que ir, e eu posso ficar para responder algumas perguntas, mas eu queria... Vamos lá. Quem tem pergunta? Você e você. Okay. Talvez formule uma pergunta em uma linha e o Cliff com isso responde e fecha. Tá, sim. Eu sei que você no começo já falou que não ia entrar. Não, mas realmente formular a pergunta em uma linha. Importa só 9 e 5. Se você olhar todos esses falsos profetas, esses falsos messias que foram apresentados um após o outro, nós podemos colocar aí no mesmo balaio Jesus, que também foi judeu. A minha pergunta é o seguinte: o que fez ele ter tanto sucesso foi marketing ou foi a igreja? Ok, outra pergunta? Era a mesma. A mesma. E outra pergunta? Não mais. Eu vou desistir de responder, porque eu não sei a resposta. Sim, senhora. Supondo que o Messias exista, né, das coisas que ele seria capaz de fazer, de trazer a paz, de reformar o mundo, independente das pessoas acreditarem ou não que ele exista, ele vai fazer. Ou não. É verdade. Agora, eu vou levar desta nota para uma história final. Tá bem? Okay. Sobre Meir Kahana. Problema de pessoa alta, não é isso? Rubén falou sobre Meir Kahana em Israel.
Mas a história de Meir Kahane começa nos Estados Unidos. E termina nos Estados Unidos. E terminou nos Estados Unidos, sim. E tem um jornalista americano-israelense, Yossi Klein Halevi, que escreveu um livro fantástico, não sei se existe em português, em inglês se chama Confessions of an Extremist, of a Jewish Extremist. No, of a Jewish Terrorist, excuse me. Confissões de um terrorista judia. E Yossi Klein Halevi nasceu provavelmente em 45, mais ou menos, nos Estados Unidos, em Brooklyn. Os pais eram sobreviventes do Holocausto. E ele vivia num mundo de baixo nível econômico, ortodoxo, todas famílias sobreviventes do Holocausto, e ele com todos os colegas da turma dele eram pessoas do mesmo tipo de família. Sem dinheiro, sem oportunidades de realmente entender o mundo em volta, com pais que não viviam no século XX por razões que tinham a ver com as suas histórias pessoais e falta de recursos econômicos, vidas super limitadas e uma coisa que como uma geração, um grupo demográfico que eles não tinham, era um sentido de orgulho. Entra Kahane, quem era desta geração, e ele, por fazer o tipo de coisa que Ruben estava descrevendo, e temos que proteger Israel, temos que lutar literalmente contra a Rússia. E ele organizou estes jovens e se tornaram verdadeiramente terroristas. Mas eles teriam seguido ele a qualquer lugar a fazer qualquer coisa, porque ele deu o mundo para eles. Por dar para eles orgulho e especialmente um sentido de a minha vida tem significado. E por isso, por certas pessoas, ele era Messias. E esta era a mesma coisa que foi dado a qualquer destes falsos Messias, aos que eram crentes, aos que eram fiéis, aos que achavam que, uau, ele é o Messias mesmo. Claro que sabemos que nenhum deles foram, e se o Messias vier um dia, vamos ver. Obrigado e boa noite. Outras atividades também na FICA ao longo da